Glória a Deus. Saúde da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, mais um culto, mais um ano que se começa em nossas vidas. Amém. Eu vejo que cada ano que começa é um livro aberto. Que história você vai contar? Entendeu? Então é um novo tempo. O que passou, passou. Esse que tudo se fez. Amém? Tem uma história bonita aí, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A última palavra que o Senhor me deu, lá no livro de Lucas 8. A última palavra que o Senhor me deu. A última palavra que o Senhor me deu. É a que eu vou pregar hoje. Mas a última pregação, o Senhor me deu essa palavra. Em Lucas 8. O versículo 16. Eu vou ler o 15 para que fique entendido o 16, amém? E a semente que caiu na boa terra, o que é a semente? A palavra de Deus. Esses são os que ouvindo a palavra a conservam no coração, amém? Um coração honesto, o que é isso? Sincero. Você pode enganar a Deus? Não. Sinceridade é tudo, honesto e bom, e dão fruto com perseverança, amém? Porque ninguém que recebendo a palavra, ou seja, acendendo essa chama dentro de você, a encobre com o vaso. Se o Senhor te deu, não se esconda. Ou põe debaixo da cama, mas deve ser posta onde? Um velador, lugar alto, para que todos vejam o brilho do Senhor na sua vida. Amém? Para que os que entram possam ver a luz do Senhor. Amém? Amém. Fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Nosso irmão já falou daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não suplante aquilo que Deus te deu. Os dons, as capacitações, é para que você use. Amém? Amém. Por isso, é sempre tempo de você usar aquilo que Deus te deu. É Deus que te capacita. Ele não quer você sentado numa cadeira, amém? Por isso, você vai levar para nós hoje. Não enterre os dons que Deus te deu. Glória a Deus, Jesus. Espírito Santo. Amém? Para que vocês saibam, o Deus que opera aqui, opera lá e onde quer que você esteja. Porque a palavra já foi pregada. Se você prestar atenção nas oportunidades que você vê a palavra que o Senhor deu, já foi falado tudo aqui. Eu poderia simplesmente dar a bênção e encerrar o culto. Mas eu não vou deixar passar a minha oportunidade, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai, como tens feito. Se estou aqui, Pai, porque o Senhor me sustentou. Amém? A Ti toda a honra e toda a glória. Todo louvor e adoração. O texto que o Senhor me deu está no livro de 1 Coríntios 10. Nós vamos ler do 1 ao 3 e depois do 31 ao 33, amém? Do 1 ao 3 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis, é Paulo novamente, amém? Hã? Não quero que ignoreis
que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. 31 e 33, ao 33. 31. Se nós comemos a mesma comida espiritual, portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Amém? Que tudo que você faça, seja aquelas pessoas que te vejam, que te ouvem, queiram servir o Deus que você serve. Amém? Sinceridade em tudo, né? O mundo está aí, nos afligindo. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dessa palavra, lá no começo, versículo 1, nós não podemos ignorar a nossa descendência, sim ou não? Nós não podemos ignorar de onde nós viemos. Nós temos que ser gratos aos nossos pais, que nos trouxeram ao mundo. Mas o nosso Pai celestial é único, é um só. Você crê que você é descendente de Abraão? Sim ou não? Sim. Se tudo começou com Adão e Eva, deu sequência através da vida dos filhos de Noé, sim ou não? Então eles influenciaram todas as gerações que existem na terra. Então nós somos descendentes de Abraão. Aonde está a nossa raiz? Eu não sei. Se você tentar montar uma árvore genealógica, você vai pirar, ok? É difícil. Amém? A palavra diz: ora, nós não podemos ignorar, certo? Que nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Naquele momento, o povo foi tirado do Egito, amém? E todos foram batizados em Moisés, no versículo 2. Na nuvem e no mar. Quem era a nuvem? A glória de Deus guardando o povo dele, sim ou não? E todos comeram do mesmo comida espiritual, sim ou não? O maná que veio do céu. A água que veio da onde? Da rocha. 4, ó. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Então Jesus, desde os princípios do tempo, esteve nos guardando. Amém? Só estava esperando a hora dele vir para resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. Amém? A pedra era Cristo. Isto é uma figura de linguagem, né? Sim ou não? Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados. O que é prostrar? Cair. Sim ou não? No deserto. Morreram no deserto por conta do quê? Murmurar contra Moisés. Os que se levantam contra a sua vida se levantam contra quem? O próprio Deus. Amém? Números 14, versículo 19 diz assim, ó: neste deserto, após os espias irem ver a terra que Deus falou que era boa,
A vontade de Deus era o quê? Boa, perfeita e agradável, sim ou não? Se você duvidar disso, você está dudando de quem? O próprio Deus, sim ou não? Então olha aqui, ó. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmuraram. Eles murmuraram contra Moisés, né? Que mandou-os ver aquela terra que era boa. E eles falaram que não podiam descer aquele povo. Se Deus já deu na sua mão, você não pode duvidar. Não entrarão na terra. Se você duvidar, você não vai entrar. Sem fé é impossível, galera. Se não tiver fé, você não vai ver a glória de Deus. Não entrarão na terra, pela qual eu levantei a minha mão. Eu juro que essa terra será de vocês. Olha o que Deus disse: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou vai se cumprir. Já foi visto aqui hoje. As palavras de Deus não voltarão vazias, antes vai cumprir o propósito dela em nossas vidas. Amém? Que vos faria habitar nela. Aqueles que murmuraram não entrarão, a não ser o meu servo Caleb e Josué. E essa geração de 20 para baixo. Amém? Se Deus falou, não duvide. Deus não é Deus de confusão. Amém? A dúvida não é de Deus. Essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos concupiscência aquilo que você vê e é agradável ao seu coração, você deseja. Por isso, o celular fica muito tempo vendo coisas que não convêm. Vai acontecer de você o quê? Se isolar. Se isolar. Estratégia do inimigo: dividir para conquistar. Amém? Deus deixou as 99 e foi buscar uma. Por quê? Ela estava só. Só. Estratégia do inimigo: dividir para conquistar. Você sozinho, você não tem força. Mas em unidade, como o corpo de Cristo, você é mais que vencedor. Aleluia. Amém? Não sejam idólatras. Já foi falado aqui hoje, sim ou não? Não sejam idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. E não forniquemos, como alguns deles o fizeram. Sentido de fornicação. Todo mundo já pensa naquelas coisas, mas olha, tem um sentido bem mais extenso. Pode indicar adultério, fornicação, prostituição, relações, pornografia, desejos ilícitos, relacionamentos dentro de um grau de parentesco não permitido, incesto. Amém? E impurezas em geral. Isto é fornicação. Amém? Isso aconteceu quando? Deus estava dando os 10 mandamentos para Moisés, e o povo não se contentou. Por conta daqueles que viveram no Egito. Eles viam a manifestação, as adorações aos ídolos. Eles desejaram aquilo. Né? Passaram 400 anos. Quem não muda nesse tempo? A promessa estava no coração de alguns.
Mas todo o povo foi tirado. Nem todos queriam sair. Mas como eram hebreus, tiveram que sair juntos. Sim ou não? Diante da demora de Moisés, fizeram com que Arão fizesse aquele bezerro de ouro. Sim ou não? E o povo foi adorar como Deus. A palavra diz: não fazeis para vós imagem de escultura, nem de coisas do céu ou da terra. Não há Deus fora de mim. É a palavra de Deus. Não há Deus fora de mim. Deus não divide a sua glória. Amém? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, estava sem controle, dançando, alguns já sem as vestes, né? Naquele frenesi, pois Arão os deixara solto para a vergonha no meio dos seus inimigos. Inimigos de quem? Inimigos de Deus. Pôs em pé na entrada da arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quem é a tribo de Levi? Aqueles que cuidam das coisas do Senhor, sim ou não? Separados. Os quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um de seu irmão, cada um dos seus amigos. Deus é ruim? Mas foi aberração. O que eles fizeram, idolatria, é como um pecado de feitiçaria. E a palavra diz que no último dia, os feiticeiros ficarão de fora. Amém? Então todos aqueles que se levantaram diante ou se prostraram ao bezerro de ouro foram passados a fio de espada. E naquele dia caíram, sabe quantos? 3.000 homens. 3.000 vidas foram cevadas. Está lá em Êxodo 32, do 25 ao 29. E como se não bastasse, no livro de Números, versículo 1 a 11, diz assim, ó: Israel esteve em Sitim, e o povo começou a prostituir-se. O que Deus está falando? Não se desvie da presença dele. Não permita que o mundo interfira naquilo que Deus quer de você. Ele quer exclusividade. Amém? Ele tem ciúme de você. Você foi feito para ele. Tá? Você reflete a glória de Deus. Ele não divide isso com ninguém. Amém? O povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Não há comunhão entre luz e trevas, sim ou não? O amor com o mundo é inimizade com Deus. Foi falado aqui hoje. Aqueles que vão atrás das coisas do mundo, Deus não está neles. Amém? Elas convidaram o povo ao sacrifício. Olha o que você faz quando você vai dar ouvido à voz de estranhos. Você é templo do Espírito Santo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, benditos sereis na terra ou no campo, onde quer que você esteja. Sim ou não? Se você der ouvido
ao mundo. O povo, convidaram o povo ao sacrifício aos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus não se agrada. Deus não se agrada das coisas que o ofendem. Adoração a ídolos não é de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enfoca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Amém? E eis que veio um homem da tribo de Israel, do meio do povo de Deus. Olha a que ponto chega quando você dá ouvido ao mundo. Concupiscência é um desejo que você vai alimentando. Você vê, você quer. Você vê, você quer. Você não repreende. Vem o pensamento ruim, você tem que repreender em nome de Jesus. Nós oramos: tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Mas então passa a moça bonita. E aí? Passa o meninão. Barba de Arão. Se não vigiar, vai cair. Tem gente que não quer ir à igreja porque os jovens não estão mais lá. Por que será? E veio um homem do meio dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita. Porque já era normal para ele. Ele já aceitou como normal. O pecado não é normal para Deus. Amém? Nunca vai ser. À vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação. Mas vendo isso, Finéias. Quem era Finéias? Filho de Eleazar. Quem era Eleazar? Filho de Arão. Quem era Arão? Sacerdote. Se levantou do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. E foi após o homem israelita que estava acompanhado da sua mulher cananita. Não vou nem falar o nome aqui. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e a mulher cananita, pelo ventre. Você consegue imaginar essa cena? Eles foram cravados pelo ventre. Uma morte terrível. Mas às vezes você tem que matar o pecado pela raiz. Amém?
E foi após, então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Amém? Não adianta você passar a mão. Não vai acalmar. Só vai acender mais dentro de você esse desejo que não agrada a Deus. Repreenda em nome de Jesus. Vendo o mal, você tem que quê? Se afastar. Sim ou não? Sim. Fugir da aparência do mal. E os que morreram naquela praga, morreram por conta daquela praga, foram 24 mil. Então, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, o filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Se você estiver no pecado, você vai ter os olhos do Senhor sobre você, mas não para o bem. Mas o Senhor não vai estar se agradando. Então todas as coisas estão sujeitas a acontecer na sua vida, com permissão dele. Sim ou não? Sim. E a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. Você serve a um Deus zeloso. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele está à sua frente e à sua retaguarda. Sim ou não? De modo que o meu zelo não consumiu todos os filhos de Israel. No versículo 9, 1 Coríntios diz assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Sim ou não? Lembram desse evento? Números 21, versículo 5. Diz assim: e o povo falou contra Deus. Falou contra Deus? Ou contra Moisés? Contra Moisés, sim ou não? Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. É melhor ser escravo, porque lá tem o quê? Carne. Tem o quê? Água também. Não importa se levam chicotadas ou não, eu tenho que comer, eu tenho um chãozinho lá para eu deitar. Tem um teto sobre a cabeça. Por que eu vou ficar nesse sol escaldante aqui? Aqui não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão. Então, viu? Então, aquilo que Deus faz para você, você tem vontade de fastio, enjoo. Sim ou não? Aquilo que Deus faz na sua vida te causa enjoo? Isso mesmo? É desprezo. Enjoo, você não quer. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo. E morreu muita gente em Israel. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Devemos ser gratos a tudo, mesmo diante da adversidade.
Pois são os momentos de adversidade que você vai se mostrar como filho de Deus. Onde você vai mostrar aquilo que Deus representa na sua vida. É no momento que você vai mostrar os dons que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque se tiver tudo de acordo com aquilo que é agradável, é muito fácil se manter na comunidade. Eu não aceito, eu prefiro não ter lutas, mas vitórias, diante do desafio. Não vejo como luta. Isso faz parte do nosso dia a dia. Ninguém conquista nada sem empenho. As lutas na sua vida não pode ser algo para te desanimar, mas tem que te fortalecer. Porque aquilo que vem na sua vida é Deus te colocando para que você seja moldado para aquilo que vem à frente. Amém? Então você não pode ver as coisas que acontecem na sua vida como luta, como se fosse um castigo de Deus na sua vida. Mas são formas de você ser elevado. Amém? Olha, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas como aviso para os que já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não. Amém? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. O Senhor não te dá fardo que você não possa suportar. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave, sim ou não? E leve. Antes, com a tentação, antes, com a provação, Ele te dará também o escape. Amém? Quando Deus te coloca numa situação, Ele já tem a saída, já está tudo pronto. Só falta você enxergar a saída. Amém? Não se desespere, confie que Ele está no controle das coisas. Para que possais suportar. Portanto, irmãos, fugir da idolatria em todos os sentidos. Amém? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Amém? E comportem-se de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Se o seu testemunho não for razão para alguém se converter, que não seja motivo de você ser apontado. Amém? Como também eu, em tudo agrado a todos,
não significa fazer a vontade, significa que ele se dá bem, ele convive com todos em harmonia, aceitando cada um conforme ele é, no seu entendimento, amém? Para que eles possam se salvar. Lembra da palavra de Deus? 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sim ou não? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Lembra da mulher do fluxo? A tua fé te salvou. Mas em certo momento, alguém que ele fez um milagre, ele falou: e não repita essas coisas, não façam de novo, para que não te sucedam coisas piores. Sim ou não? Então, não deixe para amanhã. E não se engane, que o Senhor, Ele te conhece, sabe das suas fraquezas, mas nem por isso Ele desiste de você. Sim ou não? Portanto, entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, porque tudo Ele fará. Você crê? A bênção apostólica que Deus me colocou para falar para vocês, Ele passou para Moisés. Ele disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos assim: vocês abençoarão os israelitas, dizendo assim: o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Posição das mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas do vosso.